Olá, graça multiplicada em Cristo Jesus a todos vocês. Sou o Leonardo Barbosa, da Igreja Verbo da Vida, sede Campina Grande, e estou para apresentar um assunto bastante corriqueiro no mundo educacional ou na educação em si, que é a didática, que é uma ferramenta, um instrumento, uma ciência que nós temos a serviço da aprendizagem. Eu sou licenciado em filosofia e com pós-graduação em desenvolvimento humano e educação escolar. Então, vamos para a nossa aula didática do ensino para a palavra, especificamente nesse caso, nesse sentido, para o departamento infantil, né? Para que os professores tenham uma ferramenta a mais para transmitir aquilo que temos de mais precioso, que é a palavra de Deus. Então, a didática, ela é um ensino simples, mas muito poderoso. Então, um texto de referência que nós podemos já iniciar está em 2 Timóteo 2,15. Eu gosto muito desse texto porque ele diz: procura apresentar-se aprovado a Deus como obreiro que não tem de se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Esse texto ele mostra uma responsabilidade que nós temos de não apenas absorver a palavra, se encher dela, mas, sobretudo, de ser um repartidor dessa palavra da verdade. E por que eu gosto muito desse texto? Porque quando Paulo diz a Timóteo, olha, procura se apresentar como obreiro, que maneja bem a palavra, que não tem do que se envergonhar e repartidor dessa palavra, Paulo está dizendo, você vai transmitir essa palavra para quantas pessoas você puder transmitir. E isso é a função de um professor. Transmitir o quê? Transmitir conhecimento. Aquilo que chega para ele e que ele vai repassar para outras pessoas. E no caso do departamento infantil, que honra e privilégio nós temos de transmitir a palavra da verdade, a palavra do Senhor, de transmitir as palavras da vida eterna, as palavras da vida em abundância para as nossas crianças. E o que é bom nisso tudo é porque podemos transmitir de diversas formas, falar de diversas formas, mas existem ferramentas que podem nos auxiliar na transmissão dessa palavra. E uma dessas ferramentas é a didática. Mas antes de chegar na didática em si, como instrumento, o que é essa tal de didática? Didática, ela é a técnica de dirigir e orientar a aprendizagem. Sabemos que, de uma forma geral, aprendemos desde a hora que acordamos até a hora que iremos dormir. E aprendemos, inclusive, até dormindo. A aprendizagem ela pode se dar de diversas formas. Mas, quando essa aprendizagem ela é orientada, ela é conduzida de uma forma organizada e sistematizada, essa aprendizagem ela ganha traços de efetividade, ela ganha traços de algo mais duradouro. Então, a didática ela serve para isso, para instrumentalizar uma aprendizagem. O conhecimento, ele produz aprendizagem? Sim, e estamos conhecendo de diversas formas, sem precisar, em princípio, de uma sistematização para conhecer. Por quê? O que é conhecimento? Conhecimento é a noção ou informação adquirida pelo estudo, de uma forma organizada ou sistematizada, ou pela experiência, de uma forma comum, de uma forma cotidiana e rotineira. Ou ainda é a consciência de si mesmo. Essa é a definição que Aurélio, 2000, dá sobre conhecimento.
Então, didática, de uma forma geral, ela vai envolver o conhecimento, porque ela vai ser um instrumento para que esse conhecimento se torne, de uma forma concreta, se torne uma aprendizagem, porque nem tudo que conhecemos nós aprendemos. Então, a didática ela serve para definirmos o que queremos aprender. Nós temos o senso comum e suas características. O que é o senso comum? Trata-se do conhecimento espontâneo que temos do mundo, aquilo que vemos, aquilo que sentimos, aquilo que convivemos, enquanto não se problematiza alguma coisa que vemos, que conhecemos, de modo que podemos justificar aquilo que está patente aos nossos olhos, ou perene aos nossos olhos, aos nossos sentidos. Então, o senso comum é aquele conhecimento imediato, que não precisa de uma problematização para que ele seja comprovado. Não, eu estou vendo esse lápis e eu digo, isso é um lápis, eu não preciso de uma formulação teórica para entender que lápis é esse. Esse é o conhecimento comum. Eu estou pegando e sentindo uma camisa, então esse é um conhecimento raso e um conhecimento comum. E as características desse conhecimento comum, desse senso comum, é que esse conhecimento, primeiro, ele é um conhecimento natural. O conhecimento ele é transmitido de pai para filho, de grupo para grupo. Quando nós acordamos, nós não precisamos fazer uma teorização sobre o escovar os dentes, não precisamos teorizar sobre tomar banho, sobre comer. Não, é um conhecimento natural. A fome vem de uma forma natural e não após um estudo teórico sobre o assunto da fome. Uma outra característica do senso comum, além do conhecimento imediato, do conhecimento natural, é que é um conhecimento espontâneo e intuitivo. Eu sinto fome e vou comer. Tenho o conhecimento de que comida é boa, porque mata, sacia a minha fome. Então, esse é um conhecimento espontâneo. Também é outra característica do senso comum. E uma terceira característica é que é um conhecimento prático. Eu vou, tenho fome, coloco comida lá no prato, alguém coloca para mim, eu vou e como. Então, o senso comum ele traz basicamente essas três características principais: de que é um conhecimento natural, de que é um conhecimento espontâneo e de que é um conhecimento prático. Essas são as características do senso comum. Porém, existem as estruturas e o conhecimento. Né? Existe um conhecimento que pode ser mais apurado. E esse conhecimento ele vai precisar de que ele seja aprendido, caso queiramos que ele seja difundido, expandido, ou que ele se torne até mesmo uma regra para nós. Temos aquelas práticas do senso comum, mas temos aquele conhecimento que é um conhecimento que exige uma complexidade maior e, consequentemente, um trabalho maior de nossa parte. Nós temos que o conhecimento, a palavra de Deus fala que ele é fundamental para a nossa vida. Jesus falou sobre, aliás, a palavra fala sobre o conhecimento, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, o conhecimento, ele é um caminho para a libertação. Conhecer a verdade, né? É a condição para conhecer o Senhor. E se clamares por entendimento, e elevares a tua voz por entendimento, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Então Deus, na sua palavra, ele preza pelo conhecimento. Em Provérbios 1:7, a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em algumas tradições diz que esse princípio é o princípio do saber,
o temor do Senhor, ou o princípio da ciência. Então Deus zela, sim, pelo conhecimento. E o conhecimento ele é tão importante que ele também é uma forma de preservação. Em Oséias 4:6, a palavra de Deus diz que o povo ele pode ser preservado, ou ele é preservado pelo conhecimento, quando ele diz que a falta do conhecimento faz o seu povo, o povo de Deus, perecer. Então, Deus, ele preza, ele zela pelo conhecimento. E, consequentemente, o conhecimento ele é importante, não só para os adultos, mas, sobretudo, para as crianças. Né? Em Oséias 6:3, ele diz, então conheceremos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, o conhecimento ele é fundamental para o desenvolvimento de qualquer indivíduo, sobretudo daqueles que lidam, que aceitam e que recebem a palavra da verdade como nós. E é justamente essa a questão. Como conhecer? O conhecimento ele pode ser orientado. Né? De onde vem o conhecimento? O conhecimento ele vem da boca de Deus. Provérbios 2, versículo 5, né? No versículo 6, o Salomão ele ainda fala, da boca de Deus vem a sabedoria. Ele dá a sabedoria e da sua boca vem inteligência e entendimento. Então, o conhecimento, ele vem do Senhor, ele vem da sua palavra. E a palavra é a chave para o real conhecimento. Né? Essa palavra que ela é a verdade que vai nos libertar e que deve ser entendida como um conhecimento que traz essa vida. Agora, como podemos transmitir essa verdade, essa palavra? Né? E aí é onde entra a questão do método e de quem vai transmitir. É onde vai entrar a questão de transmitir esse conhecimento da melhor forma possível. É quando entra o método. A palavra grega que significa seguir um caminho é a mesma palavra que entendemos como método. O que é método? Seguir um caminho, sequências de passos e um roteiro. Ou seja, quando planejamos transmitir um conhecimento, esse conhecimento pode ser apreendido de uma forma mais rápida e, consequentemente, mais efetiva. E aí é onde vai entrar a importância de quem vai transmitir, que no nosso caso são os professores, somos nós professores. Como Paulo disse a Timóteo, íntegro repartidor da palavra da verdade. Então é preciso organizar para repartir. E aí é onde entra a importância da didática. A didática como esse instrumento de se transmitir conhecimento. E um fundamento muito importante da didática é o planejamento. Né? Planejar aquilo que vai se dar. No nosso caso, vamos planejar o quê? Vamos organizar uma aula. E a aula, didaticamente falando, ela é dividida em início, em meio e em fim. Ou seja, na construção e elaboração de um plano de aula. O que é um plano de aula? É um instrumento de trabalho do professor para facilitar a transmissão de conhecimento para outrens. No nosso caso, para a transmissão de conhecimento para as crianças. Né? Então, quais são os elementos pedagógicos da sala de aula, do plano de aula, melhor dizendo, né? O plano de aula, ele tem que ter um planejamento que envolva objetivos, conteúdo, metodologia, avaliação, recursos
e a fonte de pesquisa, de onde foi tirado tudo aquilo. Dá trabalho isso? Não, não necessariamente dá trabalho. Parar um tempo, 10, 15 ou 20 minutos para preparar um plano de aula vai facilitar muito a vida, a nossa vida, a vida de nós professores. Então, nós temos num plano de aula os elementos básicos. O primeiro, objetivos. Quais são os objetivos? Precisamos, quando planejar uma aula, ter uma ideia geral do que queremos alcançar. Precisamos, quando formos introduzir um assunto para a criança, precisamos ter aquela ideia no todo, em primeiro lugar, que são os objetivos gerais, ou o objetivo geral, porque os objetivos vão estar divididos em gerais e específicos. O objetivo geral é aquela ideia do todo. O que é que eu quero que uma criança se sinta no final da aula? Como a criança vai se sentir, na minha visão, é o objetivo geral dessa aula. Se eu quero atingi-la afetivamente, se eu quero atingir cognitivamente, o que eu quero que a criança receba. Esse é o objetivo geral. Depois vamos ter os objetivos específicos, que na didática se recomenda ter pelo menos 3, mas não mais do que 5. Por que pelo menos 3? Porque a base para os objetivos específicos, que objetivos são esses? São aqueles objetivos secundários. Por exemplo, nós temos uma aula sobre fé para a criança. Então teremos um objetivo final. Quero que toda criança saia com a ideia de que ela deve viver pela fé. Esse é um objetivo geral, que a criança saia com esse entendimento. Quais seriam os objetivos específicos? Eu gosto muito de uma técnica que eu levo para a produção dos meus planos de aulas, que é as técnicas do o que, por quê e para quê. Aí, quando eu faço essas 3 perguntas, o que, por quê e para quê, eu já tenho pelo menos 3 objetivos específicos, que são os objetivos secundários, para que no final da aula a criança entenda, eu tenho que viver da fé. Então, o que? O primeiro objetivo específico pode-se trabalhar com conceito, por exemplo, o que é fé? Um segundo objetivo específico, por quê? Por que eu preciso de fé? E aí usa um texto elaborando uma explicação por que eu devo viver da fé. E para quê? Para que eu devo viver da fé? Então, basicamente, todo plano de aula tem que ter pelo menos 3 objetivos específicos. O que, por quê e para quê. Ok? Como um segundo elemento da produção do plano de aula, vamos ter o conteúdo. O que é isso? O assunto que será dado. Esse assunto já é demonstrado, em princípio, lá no objetivo geral, reforçado pelos objetivos específicos, mas agora eu tenho um conteúdo. Esse conteúdo é o conteúdo que vai ser dado. Se eu vou trabalhar um texto, se eu vou trabalhar um versículo, 2 versículos, 3 versículos, o que eu vou transmitir durante essa aula? Se eu vou transmitir somente fé, se eu vou transmitir características da fé, então eu vou nomeando. Se eu vou falar de fé e características da fé, eu pontuo lá o conteúdo. Fé 1.0, fé 2.0, características da fé. Se eu vou subdividir, por exemplo, esses pontos, aí eu vou colocar lá, características da fé 2.1, uma fé inabalável. E aí eu vou pontuando, eu vou caracterizando o ensino que eu vou dar de uma forma organizada. Então, primeiro, os objetivos, segundo, o conteúdo. Um terceiro elemento na construção do plano de aula é a metodologia. O que é isso, metodologia?
A gente falou agora há pouco que metodologia, ela é o quê? Um caminho, né? Ela é um trajeto que eu vou percorrer para transmitir esse conhecimento. Então, a metodologia é como vai ser dado o conteúdo. Então, essa metodologia vai ser dada de uma forma teórica, vai ser dada de uma forma prática. Eu vou definir isso na minha sala de aula, né? Como eu vou levar esse conhecimento? Qual vai ser o meu método? Vai ser um método participativo, vai ser um método indutivo, vai ser um método dedutivo. Sou eu quem vou definir, ou é o professor quem vai definir que método ele vai utilizar na sala de aula. Então, o método ele é definido pelo professor. Um terceiro ponto é a avaliação. Como assim? Eu vou fazer prova agora para criança numa aula de departamento infantil? Como é isso? Não, a avaliação ela tem que ser feita por todos nós, mediante o trabalho que nós dispomos. Por exemplo, quando eu terminar a gravação desse vídeo, eu vou avaliar como eu fui na gravação desse vídeo. Eu preciso me avaliar. E o professor ele precisa avaliar como foi o resultado final de sua aula. Lembrando que a avaliação ela é contínua, ela se dá em toda a sala de aula. Eu posso levar uma linguagem para as crianças bem lúdica, mas que as crianças podem não gostar. Então eu preciso perceber isso, e é por isso que o plano de aula ele também deve ser flexível, de acordo com o método que você vai levar, de acordo com a avaliação que você vai fazer, de acordo com os objetivos que você primeiro pensou. Pode se mudar durante o decorrer da aula? Pode, ele pode ser flexível. Ele precisa ser coerente, mas ele também precisa ser flexível. Então a avaliação ela serve para isso. E aí eu sugiro que de tempos em tempos, de 5 em 5 minutos ou de 10 em 10 minutos, o professor ele esteja pensando, eita, os alunos estão recebendo bem? Opa, o pessoal está interagindo bem? Será que eu preciso mudar minha forma de falar? Preciso falar mais alto? Ou preciso falar mais baixo? O professor ele tem que estar sensível à sala de aula, e a avaliação é um instrumento poderoso para essa sensibilidade do professor, né? Essa avaliação ela pode ser direta ou indireta. Como um outro elemento pedagógico do plano de aula, nós vamos ter os recursos metodológicos. O que são isso? São os materiais utilizados. Daqui a pouco, quando eu irei demonstrar uma aula, por exemplo, de fé para crianças, e sobretudo para crianças, é bom trabalharmos com material concreto, né? É bom trazermos a teorização de Piaget, né? O envolvimento da criança com o seu objeto direto, que no nosso caso vai ser um objeto primeiro visual, mas no decorrer da aula pode ser um contato mais tátil, um contato mais próximo, né? Fazer uma aula, por exemplo, sobre um lápis. Então aqui eu já tenho a exemplificação de um recurso metodológico que eu estou utilizando para fazer uma aula que nós chamamos de aula concreta, que para a criança é tão fundamental. Então é bom trabalharmos com objetos concretos, porque é uma forma da criança aprender de uma maneira mais rápida, mais fluida, flui melhor. Então é bom o professor de departamento infantil ter um leque bastante diverso sobre os materiais que ele pode trabalhar. Podemos trabalhar com bonecos, podemos trabalhar com roupas, podemos trabalhar com objetos pequenos, grandes, com objetos coloridos. Criança gosta muito de cores. Então os recursos metodológicos fica pela definição daquele que vai dar a aula. Quanto mais recursos nós trouxermos para a aula, melhor essa aula vai ser compreendida e teremos uma aprendizagem mais rápida. E por último, temos a fonte da pesquisa.
que no nosso caso pode ser utilizado qualquer teórico do meio secular, qualquer teórico que comunga da nossa fé e que iremos, sobretudo, utilizar a Bíblia, que vai ser a nossa fonte bibliográfica. E é importante quando nós trazemos falas de terceiros, ou citações de terceiros, ou objetos de terceiros, para não sermos lesados com processos, precisamos dar os devidos nomes. Então, se você, professor, vai utilizar uma citação de algum teórico, diz o nome do teórico. E é importante, segundo as regras da ABNT, sempre quando dizer o nome do teórico, colocar o nome dele lá, né? Por exemplo, Renner, vamos colocar um autor que é do nosso conhecimento, Rick Renner. Então, você coloca lá, pegou uma citação de Rick Renner, coloca lá, Renner, o ano em que você pegou, vamos supor 2015, e a página. Isso é muito importante para que as nossas aulas não seja observação de, o professor ele deu uma citação, mas não deu as devidas referências, né? E dá a referência como costumeiramente nós já temos dados com a Bíblia. Então, para fecharmos, o plano de aula ele envolve isso. Ele envolve elementos básicos que são objetivos, conteúdos, método, avaliação, recursos e fonte de pesquisa. E o formulário do plano de aula. Os objetivos gerais, como a gente já falou, eles são colocados aquilo que nós queremos no final da aula. São sempre verbos no infinitivo. Que verbos são esses? São os verbos nas suas terminações conjugais. Compreender, analisar, interpretar. Isso é importante? É, porque o nosso plano, nossas aulas são documentos. Olha que coisa maravilhosa. Você instruir crianças para o conhecimento de Deus e ter documentos registrados sobre isso. Isso é muito importante. Traz para a gente uma satisfação material daquilo que nós demos. E traz também um documento escrito. Olha, eu passei isso daqui, minha intenção era essa. Então, sempre que colocar os objetivos, ou gerais ou específicos, sempre no infinitivo, né? O conteúdo vai sempre seguir uma sequência lógica, início, meio e fim, como falamos. Os recursos metodológicos poderão ser computadores, lápis, papéis, mesa, todo o material que você utilizar, todo o material concreto que te vier à mente, você pode utilizar, celular, data show, tudo isso faz parte dos nossos recursos metodológicos. A avaliação pode ser feita em exercícios, em atividades. No nosso caso, como se trata de salas para crianças, é uma avaliação que você faz a partir da sua observação e uma avaliação sua, das crianças no decorrer da aula e do conjunto no final da aula, né? E as referências, aí nós temos que seguir a bibliografia da BNT. É bom sempre registrar lá, ficar tudo direitinho, tudo organizado. E eu queria finalizar esse momento colocando esse texto que está em Efésios 2, 16, 19. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, quais são as riquezas da sua herança dos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Nós temos um chamado, e esse chamado é rico, como Paulo escreve na carta à igreja de Éfeso. Nosso chamado é muito rico. E se esse chamado ele for acrescentado por instrumentos que podem tornar a passagem de conhecimento de uma forma mais efetiva,
o proveito vai ser muito bom. Então, eu espero que essas pinceladas gerais sobre a didática e o plano de aula como uma ferramenta da didática tenha ajudado vocês na concretitude ou na intenção de transmitir da melhor maneira possível a palavra de Deus às nossas crianças. Graça multiplicado a todos, em nome de Jesus. Tchau, um grande abraço.